Dando início aqui à gravação da aula de microprocessadores do Macesto V, né, no dia 9 de abril. Né. Estava explicando aqui o Moodle, né, as atividades do Moodle, as atividades de hoje. Né. Na semana passada, eu disponibilizei, como vocês estão vendo aí na tela, o link da aula. Para quem não viu a aula, seria importante dar uma revisitada nessa aula. E principalmente a aula de hoje, que, como vocês estão percebendo aí, a gente já está gravando. No dia de hoje, aqui no dia 9, tá, eu disponibilizei aqui o nosso planejamento até fechar o bimestre. Né? Então, coloquei aí que no dia 26 teve um recesso, que foi a semana passada. Né? No dia 2, a gente teve a Páscoa, né? Foi a feriado de Páscoa, a gente perdeu 2 sextas-feiras, na verdade perdemos uma, porque a Páscoa já estava no calendário. Né? Mas no dia 26 a gente acabou perdendo aí em função dessa emenda que o governo acabou fazendo aí em função da situação sanitária. Hoje vamos ver a arquitetura de microcontrolador, tanto da família 8051, 8951, como a família VR. Né? E na semana que vem não haverá aula síncrona. Tá? A aula vai estar aberta, eu vou estar à disposição, tá? Possivelmente a partir de 19 horas. Eu vou abrir a aula, tá? Eu não vou fazer chamada, tá? E vou ficar à disposição de vocês se tiver alguma dúvida. Tá? Se tiver alguma dúvida. Até às 22 horas tem que ser entregue esse trabalho. Ele deve ser liberado aí para vocês no Moodle no início do dia. Como a Paulo estava dizendo, né, eu vou mandar uma mensagem no Moodle dizendo que essa atividade está disponível aí, e aí vocês podem começar a trabalhar com essa atividade. Quem for fazer atividade no horário da aula, não vai ter problema, uma atividade que no máximo em 1h30 você finaliza, e a gente vai dar do início da aula, né, 18h30 até as 22 horas para vocês entregarem. Né? Se eu perceber que todo mundo entregou, eu fecho a atividade, senão a gente dá uma esticada nessa atividade. Tá? Vamos lembrar que, né, essa atividade ela tem peso 40. Né? A gente vai ver aqui a planilha de atividades, vocês vão ver que ela tem peso 40. Então é importante que vocês separem a sexta-feira que vem para essa atividade. Né? Senão vocês vão ter algum problema com a nota aí. Tá bom? Então, eu coloquei aqui o dia 23, né, como limite da entrega das notas no TIA. Né? Então, na aula do dia 23, que é uma sexta-feira, vocês vão estar com a nota lançada. Se tiver alguma dúvida, a gente resolve em sala de aula. Então, isso é o que a gente ia comentar. Eu disponibilizei aqui a planilha de atividade atualizada. Vou dar uma compartilhada nessa planilha. Estão vendo aí essa planilha agora? Vamos dar uma olhadinha nela aqui. Ela tem aqui todas as atividades que já foram corrigidas. Ó, o trabalho 1 e o trabalho 2 já foram corrigidos. Né? O Luiz está perguntando se a atividade é pelo Moodle. Já tem eu acho que eu já coloquei, ó, respondendo melhor a sua. Eu já vou abrir o Moodle de novo aqui, Luiz, e você vai ver que no dia 16 já tem aqui a tarefa para entregar. Tá? Deixa eu já resolver isso. Se vocês olharem aí, quem tiver com o computador aberto no Moodle, tá? No dia 16, que é a semana que vem, ó, já tem a entrega do trabalho. Que chama de trabalho 3, mas é a atividade A que está aqui na planilha, conforme vocês vão ver aqui, ó. Então, ó, tem até as 22 horas, né, para ser entregue. E essa atividade, tá, eu vou estar disponibilizando. Tá? Então, vou disponibilizando um arquivo. Tá? Eu vou colocar um arquivo no Moodle nesse dia. Tá? Ó, vou voltar aqui. Ó. Nesse dia 16, eu vou colocar um arquivo no Moodle no início do dia. Tá? É um arquivo, né, em PDF para vocês fazerem as questões. Tá? Pode ser feito no computador, pode ser feito manuscrito. Né? De uma forma ou de outra, você tem que converter em PDF para enviar a atividade aqui pelo Moodle. Tá? Então, é um arquivo único, por favor. Mas eu vou orientar direitinho aqui e no início da aula, aí eu vou estar explicando detalhadamente essa atividade também. Mas vocês vão ter essa atividade liberada antes. Quem quiser já ir se preparando, fazendo a atividade.
Voltando a compartilhar aqui a planilha. Vou colocar aqui ó, o chat. O Luiz está perguntando aqui, agora eu peguei a sua pergunta completa, Luiz. Essa atividade, ela é uma atividade que eu vou disponibilizar o arquivo aqui no Moodle, tá? Vocês vão responder isso manuscrito ou através do Word. Algumas questões como projeto você vai ter que fazer manuscrito, então você vai fazer exatamente o que você falou aqui, vai tirar uma foto, tá? Converter para PDF, tá? E anexar nessa atividade. Tá? Exatamente isso é a segunda questão aqui. Não vai ser uma prova preparada no Moodle. Tá? Eu não confio muito no Moodle aí, no aspecto, né? O Moodle está estável aí. Mas, de qualquer maneira, eu costumo deixar as atividades, né, descritas, né, num arquivo, né, não no Moodle diretamente. Bom, vocês estão vendo a planilha direto aí novamente. Então, ó, trabalho 1, trabalho 2, que vocês já entregaram. Trabalho 2 vocês entregaram aí antes desse recesso que houve. Tá? Quem entregou o trabalho já está corrigido aqui. Uma outra nota que tiver um pouco menor do que 9, 8, tá? Aí eu coloco algumas observações aqui. Né? Se tiverem dúvidas, podem me mandar um e-mail, tá? Ou no final da aula também tirar alguma dúvida, tá? Sobre essa nota aqui. Tá? Então, mas dê uma olhada no que vocês enviaram, tá? Tem gente aí que andou enviando arquivo errado, né? Mandou arquivo de experiência, sabe? Uma bagunça. Então, verifiquem aí direitinho o que aconteceu. Alguns não entregaram, né? Alguns não entregaram. Então, acaba comprometendo a nota aqui, tá? Então, a gente vai ter uma olhada aí, depois a gente conversa, tá? A atividade do trabalho 3 é essa daqui, ó. Observem que ela tem um peso, ó. Se você olhar na nota N1, ó, ela tem um peso de 40%, ó. Aqui, ó. A coluna E, que onde está a atividade 3, está com peso de 40%. Então, é uma atividade bastante importante para você formar a nota. Né? Lembrar que o laboratório também vai compor a nota. Tá? O laboratório vale 30%, se eu não me engano. Deixa eu dar uma olhada aqui. Coluna L, 30%. Tá? Então, a média dessas duas aqui, ó, que é a atividade B, que já está formado e que eu já tenho condições de lançar no TIA. Tá? Essa atividade B é uma coluna que está lá no TIA. Então, vocês já estão com a coluna aqui, eu vou lançar, tá? Durante a semana, tá? Essa atividade no TIA. Né? Na próxima aula, acredito que a gente já tenha a coluna B e a coluna C. Só que a coluna C ainda, como vocês vão ter um prazo maior para entregar o relatório do projeto, o relatório parcial do projeto, que eu já expliquei para a turma de quarta, eu vou explicar para a turma de sexta, essa nota C deve sair junto com a atividade aqui do trabalho 3, né, que vai ser corrigida depois do dia da semana que vem, né, do dia 16. Tá? Então, dê uma olhada aí, se tiver alguma questão, depois conversem comigo ou mandem um e-mail, mas eu só pediria para vocês acessarem o Moodle, né? Quem tiver com uma nota menor do que 9, 8, acessar no Moodle, né? Ou não mandou o trabalho, né? Verifica lá no Moodle se você mandou, tá? Às vezes pode ter postado em atividade errada, sabe? Então, já acontece de tudo aqui. Tá? Então, aí a gente dá uma olhada aí. Né? Ok? Bom, vamos lá. Então, essa parte preliminar eu acho que já está bem discutida. Eu vou compartilhar, se alguém tiver alguma dúvida, se quiser fazer algum questionamento, tá? Senão eu já vou partir aqui para a parte teórica da aula. Ok? Sem questionamentos? Então vamos lá. Vou compartilhar com vocês aqui o slide, né? Ele é igual ao da apostila, tá? Então, esses aqui, na verdade, esses slides eu preparei aqui para agilizar a aula. Né? A gente está na aula 6 aqui, é uma aula muito importante. A gente vai praticamente esgotar esse capítulo de microcontrolador, porque tudo que a gente precisava estudar
respeito de CPU, Unidade Central de Processamento, a respeito de memória de programa, memória de dados, memória volátil, memória não volátil, e periférico de entrada e saída, juntamente com os barramentos, juntamente com reset, juntamente com o sistema de interrupção, juntamente com temporização oscilador, nós já estudamos, e na aula passada, na aula antes do recesso, nós fizemos um estudo de caso do 8085, né, que é essa aula que foi gravada aqui, que eu estava explicando para vocês, que é uma aula muito importante. Né? Então, a gente fez estudo, isso inclusive não foi cobrado ainda nos trabalhos que vocês mandaram. Vocês enviaram 2 trabalhos. O segundo trabalho ele vai até a parte de reset, de interrupção. Tá? O trabalho 3 envolve todo o sistema mínimo com o microprocessador, periféricos, que foram estudados na aula passada e que está gravado aqui na aula que eu mostrei para vocês, tá? E a aula de hoje. Né? A aula de hoje é uma aula muito importante, é uma aula de projeto. Né? Projeto baseado, né, em todos os tópicos que nós vimos, e projeto baseado em microcontrolador. Por isso que essa é uma aula de arquitetura de microcontrolador, que na verdade não tem novidade nenhuma, porque o microcontrolador nada mais é do que integrar a CPU, Unidade Central de Processamento, que vocês já estudaram, memória volátil e não volátil, memória RAM, memória flash, que vocês já estudaram, e periféricos de entrada e saída, que vocês ainda não estudaram com profundidade, mas na aula passada nós citamos alguns desses periféricos, principalmente os ports, que são pinos de entrada e saída binários, booleanos. Ele é o melhor exemplo de um periférico de entrada e saída. Mas também tem comunicação serial, TX-RX, também, que é bidirecional. Conversão analógica digital, que é um periférico de entrada. Você recebe um sinal de um sensor. Tá? E aí a gente vai ver outros periféricos, né? Que principalmente relacionado ao PWM, aqui no nosso curso, no segundo bimestre. Que é a parte de servomecanismo e a parte de controle de motor DC. Aí a gente vai complementar. E interface de comunicação. Interface de comunicação também é um tópico bastante importante, porque vocês vão precisar dessas interfaces que tem IP, né? Interface Bluetooth, interface Zigbee, interface Wi-Fi, interface de placa Ethernet, né, que usa cabo, né, esse cabo de rede. Né? Então, tudo isso vai ser também abordado aí agora nesse segundo bimestre. Tá? Nosso foco daqui para frente vai ser o AVR. Por que o AVR? O AVR é o microcontrolador do Arduino. Esse capítulo que a gente vai ver hoje aqui, eu estou trabalhando com 2 estruturas de microcontrolador. Uma que a gente já está trabalhando no laboratório, que é o 8051, uma família de microcontrolador, que a gente está estudando, inclusive, o conjunto de instruções dela. Tá? E o AVR, o Atmega 328, que é o microcontrolador da placa do Arduino. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar uma placa aqui para vocês. Placa que vocês têm, né? Lá no laboratório com o pessoal do sexto V12, né, eu já comentei da importância de vocês terem essa placa para a próxima aula, para acompanhar a aula síncrona. Não é obrigatório. Né? Eu comentei no início do semestre que o laboratório estaria à disposição de vocês para vocês usarem o laboratório, inclusive durante essas aulas. Né? Não sei como que vai ter a semana que vem. Semana que vem não, né? Daqui a 2 semanas, porque semana que vem a gente não vai ter o laboratório. Vai ser a atividade 3. Se daqui a 15 dias estiver liberado os laboratórios novamente, tem que liberar, né? Parece que eles já liberaram as escolas hoje, mesmo na fase que nós estamos aí, a fase vermelha, né? Então vocês vão ter condições de ir, inclusive, no laboratório. Né? Lá no laboratório assistir essa aula, né, com, né, a placa. Agora, é um investimento pequeno, considero investimento pequeno, onde não está fácil para ninguém, né? Mas a gente vai ver aqui, eu já falei isso para o sexto V12 e comentei também com o pessoal do sexto V11, né?
Eu já comentei com vocês, mas vou comentar depois, na aula de laboratório, da importância de vocês terem essa placa para a semana que vem, para a próxima aula, não semana que vem, daqui a 15 dias, ou instalarem um simulador de Arduino, Tinkercad, alguns aí talvez já conheçam, já utilizem, é uma ferramenta alternativa ao pessoal que não tiver o hardware, que a gente vai estar trabalhando aqui, tá, em sala de aula. Bom, esse é um capítulo, então, que a gente vai integrar, a gente vai trabalhar com todos os conceitos vistos até agora. Só que eu vou aplicar isso no estudo de caso. Né? Então, aqui a gente tem aqui um resumo, tá? Um resumo dos 6 aulas anteriores que nós vimos, onde nós estudamos unidade central de processamento, memória e periférico. Ao invés de ficar explicando essa figura, tá? Eu vou fazer o que eu faria na aula presencial. Tá? Eu vou refazer essa figura. Tá? Eu vou deixar a tela sem compartilhamento aqui do slide, só com a câmera, tá? Para vocês poderem seguir o que eu vou fazer aqui agora. Tá? O pessoal que tem esse costume, né, de já acompanhar, né, com um caderno, com, né, folhas, né, seria legal vocês fazerem esse projeto junto comigo. Né, junto comigo. É uma ótima forma de você, e vai ser uma ótima forma para você já, inclusive, né, se preparar para o trabalho da atividade 3 ali, que eu vou pedir alguma coisa parecida com isso daqui. Tá? Bom, eu vou compartilhar aqui o meu quadro, que na verdade é uma folha, né? Deixa eu pegar aqui. Vocês estão vendo aí o meu quadro branco aqui, né? Que seria... Eu vou tirar, né, o compartilhamento aqui do slide, tá? Vocês estão vendo aqui, ó. Eu vou fazer exatamente essa figura aqui. E observe que eu estou comparando essa figura com o AVR. Esse daqui é o sistema interno do AVR, que a gente já viu isso na aula passada. Né? Então, se você notar, ó, CPU, né, que está aqui, ó, né, com unidade lógica aritmética, decodificador e registrador. Tem aqui, ó, CPU AVR, ó, aqui. Memória de programa, memória de dados. Aqui, ó, memória flash, memória RAM. Periféricos, entrada e saída. Antes dos periféricos, sistema aqui de oscilação, né, que é o clock. Sistema de reset watchdog. Então, vocês podem ver aqui, ó, reset, né, o watchdog está ligado a ele e o sistema de oscilação ligado ao cristal. Está aqui, ó, estou destacando na figura para vocês. E a parte de periférico, você tem os 3 ports, a gente já vai estudar, porte PB, porte PC e porte PD, vamos fazer projeto com esse porte, tá? E os periféricos que nós vimos na aula passada, o ART, comunicação serial TX-RX, conversão analógica digital, para a leitura de sinais de sensores analógicos, sensor de temperatura, sensor de pressão, sensor de umidade, sensor de proximidade, sensor de presença. Né? Todos esses sensores analógicos, eles são lidos para o conversor que está ligado ao porte PC. Né? Vamos ver lá aqui no esquema do Arduino, né? O porte PC ele é dedicado aos 6 canais analógicos. Então, coloquei um do lado do outro para a gente perceber, né, que esse microcontrolador aqui, ó, que agora vocês podem observar aqui, ó, esse microcontrolador, que é esse que vocês estão vendo no slide aqui, ó, esse ATmega 328, ele é, né, um sistema que integra unidade central de processamento, memória de programa, memória de dados, memória RAM, memória ROM, periférico de entrada e periférico de saída. Só que ele está, ó, aproximando aqui, ó, né, o nosso microcontrolador, tá? Tá? Ele está com tudo integrado. Tá? Então, nós vamos estudar agora, a partir de agora, esse microcontrolador e todos os projetos que a gente vai fazer do curso daqui para frente vão se basear nesse microcontrolador, para que no laboratório você consiga utilizar essa placa Uno, tá? Que é uma placa de baixo investimento, falta falar. Quem não tem essa placa, tá? Eu sugiro fortemente que vocês façam um esforço, né? Quem tem condições aí de investir não mais do que 50, 60 reais aí no Mercado Livre. Se for procurar a placa original italiana, talvez 80, 90 reais, né? Você tem um sistema,
né? Recomendo, inclusive, como a gente falou no primeiro aula do laboratório, de você ter, né, os periféricos em torno disso daqui, ter servomecanismo, ter motor, ter LED, ter chave, né, para você poder realmente fazer uma montagem prática. Inclusive, eu disponibilizei o livro do Arduino básico com 50 experiências, né, com isso daqui. Você encontra na internet aí dezenas e dezenas de vídeos, né? Inclusive, eu recomendo, né, vocês procurarem no Google, né, um projeto, né, projeto de Arduino, né? Deixa eu entrar aqui no Arduino, só que é bem interessante isso. Vou colocar isso no meu chat. No YouTube, tá? Eu vou entrar aqui no YouTube. Vocês verem como que tem coisa legal no YouTube. Já compartilhei com vocês, tá? Top Projects Arduino. Vou pegar 2021. Compartilhar com vocês aqui, que é bem interessante isso, para motivá-los aí para, né, sobre essa questão do Arduino. Estou vendo a tela aí, ó. Tem vários, né? Peguei aí Top Arduino Projects, né? Tem aí, né, vários, ó, os top 10 de Arduino. Então, você tem aí, né, todos eles com muitas visualizações, ó. Todos eles com mais de 60, 50 mil visualizações, ó. Projetos que o pessoal faz com Arduino aí, ó. Um osciloscópio, né? Esse arquivo aqui é bem legal, tá? Deixa eu entrar nele aqui, ó. Vocês têm aí, ó, né? Ele é bem produzido. Inclusive, todos esses projetos aqui, ó, por exemplo, né, esse projeto que vocês estão vendo aí, tá? É um projeto que, se você olhar depois aqui nos comentários, você tem um link dele e tem todo o material que você precisa, né? Foi feito com impressora 3D, né? Então, é bem legal aí, né? Deixa eu pegar outros aqui, ó. Ó, esse projeto também é bem legal, né? Que ele fez também com impressora 3D, usando o Arduino. Esse é um projeto que o pessoal da Mecatrônica, uns 3, 4 anos atrás, eles fizeram alguma coisa parecida com isso. Né? Dá para você fazer umas coisas bem legais aí. Né? Aqui o Arduino controlando, né, uma impressora 3D. Né? Mostrando aí, ó. Também o Arduino, né, fazendo, né, dispositivo. Então, boa parte desses projetos são mecatrônicos, né? Osciloscópio, LCD. Detalhes esses projetos aqui, vocês encontram na área de comentário. Na área de comentário, vocês vão desligar o microfone, deixou o microfone seu aberto. Você resolveu fazer isso, mas... Ainda bem que a gente ajuda. Você tem que ajudar. Então, vou ter que ligar por aqui. Bom, aí vocês têm aí, né? Professor, muda esse menino, por favor. Ligar o microfone, todo mundo, né? Fica Dá só um segundinho, só vou voltar a compartilhar aqui. Já que deixa o microfone aberto, não assiste a aula, né? Isso merece falta, né? Já vou desligar o microfone, tá? Só compartilhar aqui novamente.
colocar aqui. Pronto. Desculpa aí, tá? Uma mensagem para o Lucas aí que, tá? Vou pisar na bola assim. Bom, vamos lá. A gente até perde a concentração. Então, agora eu vou fazer esse projeto aqui com vocês para revisão, tá? E o pessoal que gosta de copiar as coisas do quadro, seria bem legal, tá? Eu vou pedir um projeto desse parecido no trabalho 3 e vocês já poderiam adiantar isso, tá? Vocês já estão vendo aqui o meu quadro, tá? Então, agora eu vou, tá, tirar, tá? Eu vou retirar, vou interromper o compartilhamento, tá? E agora vocês estão vendo só o meu quadro aqui, tá? Vou fazer aquela figura que vocês estavam vendo lá, tá? Vamos lá. O que a gente estava vendo lá? Era um sistema programável, né? Vou fazer bem rápido, tá? Porque tudo isso já foi visto, tá? Nós temos a unidade central de processamento, CPU. A CPU, ela é responsável por ler o código de operação e executar o código de operação. Por isso que o sistema é programável. As duas memórias, vou colocar as duas juntas aqui, ó. Tá? Memória. Vou chamar de memória ROM e memória RAM. Que é memória volátil e não volátil. Tá? Memória ROM é onde eu tenho a minha BIOS. A memória ROM é onde eu coloco o firmware. Na placa do Arduino, no Atmega, tá? Isso daqui é conhecido como memória flash. A memória flash é um tipo de memória RAM. Vocês vão ver lá, né, naquela figura, a memória. Né? No caso do Atmega, a gente tem 32K de memória. 32K de memória RAM. Então, tem de ROM. Tem bastante memória. Tá? E a parte de periferia. Periféricos, entrada e saída. Entrada e saída. Que eu destaco, né? Destaco aqui principalmente os ports. Os ports são tanto de entrada como saída. Destaco os ART, comunicação serial, que tem TX e RX. Tá? Então, entrada e saída. Tá? E aqui, obviamente, está o mundo, né? Está o usuário desse lado aqui. O que a gente vê no microcontrolador são apenas as entradas, são apenas os periféricos aqui, ó, só as entradas e saídas, que a gente acaba vendo, né, no sistema. Tá? Vamos dar uma ideia, relembrar essa CPU aqui, ó, né, que a gente trabalhou 2 semanas, de duas semanas e meia com esse conceito de CPU. Que daqui para frente eu não vou mais detalhar desse jeito. Daqui para frente eu vou usar aquele esquema, né, que a gente estava vendo ali do Atmega 328. Tá? Ou seja, eu vou usar, tá, a nossa plaquinha do Arduino aqui. Ó. Tá? Daqui para frente, tudo isso aqui vai estar integrado nesse chip aqui. Bom, dentro da CPU eu tenho um decodificador de instruções. Decodificador de instruções, que é uma tabela da verdade, que recebe o código de operação. Recebe o código de operação, que está na memória. Tá? Então, o código de operação é lido num ciclo chamado M1, que a gente viu, né, quando estava estudando o ciclo de máquina. Né? Então, essa instrução ela é lida. Eu vou colocar o barramento aqui e a gente já representa a instrução. E na parte de baixo você tem a área de temporização e controle. Vou colocar aqui bem grande. Tá? Temporização e controle. Tá? Que inclusive controla os barramentos, que eu vou colocar aqui embaixo, tá? Em cima daquela figura. Unidade lógica aritmética, executa aí as operações de soma, principalmente. Subtração, lembrando que A menos B é A mais B invertido mais 1. Multiplicação, que são somas sucessivas, e divisão, que são subtrações sucessivas, que, por sua vez, vem da soma também. Tá? O resultado sempre vai para o acumulador, chamar de ACC, tá? Acumulador, e o flag, né,
sinaliza essas condições. Nós, inclusive, fizemos alguns exercícios onde a gente fazia somas, né, e prevíamos o resultado do acumulador, que é a soma, e principalmente do bit de Z e do bit carry. Tá? Eu destaco no flag esses dois bits, o bit Z, de 0, e o bit carry. Mas você tem de sinal, tem paridade, tem auxiliar carry, você tem outros bits que nós vimos também. Tá? E para completar a nossa CPU, nós temos os registradores. Registradores aqui, que são os registradores, puxando aqui já para o 8051, de R0 até R7. Tá? Dois registradores de endereço, chamados de PC e SP. PC é um registrador que indica o endereço da próxima instrução. SP é um registrador que indica a posição de memória. Tá? Estudamos isso com detalhe. Então, essa é a estrutura interna, tá? Que integrada no microcontrolador, está num bloquinho chamado CPU. A gente vai ver lá que nesse bloco CPU no Atmega, tá? Ele tem todos esses elementos aqui. Barramentos. Né? Nós temos os 3 barramentos. Barramento de dados. Meio esculachado aqui. D0 a D7. Observe que é bidirecional. Tá? Então, ele sai, ó, aqui do controle de temporização, ó, D0, D7. Por que eu estou usando o D7? Porque eu estou trabalhando com sistemas de 8 bits. Tá? 8 bits. Se fosse um ARM, seria 32 bits. Se fosse um Intel, um AMD, né, uma CPU, né, de laptop, seria 64 bits. Isso daqui determina a capacidade do sistema, que determina o número de representações do sistema. 8, 256. 16, 64.512. 65.512. 32, 4 bilhões, 4 GB. Então, você tem aí número de representações, e quanto mais se aumenta isso, mais aumenta a capacidade do sistema. Outro barramento importante é o barramento de endereço. Vou colocar aqui embaixo. Tá? Barramento de endereço. Que é o de A0, vou colocar 16 sinais, de A0 até A15. Já para trabalhar com a CPU que a gente estava trabalhando CPU que a gente estava trabalhando na aula anterior, de A0 até A15. Então, o A0 a 15, ele sai da CPU e entra nesse barramento. Percebe que ele não é bidirecional, A0 a 15. Tá? Na memória, eu tenho a entrada e saída de dados, D0, D7, e tenho a entrada do endereço, tá? Porque quem gera o endereço é a CPU. Então, eu tenho aqui unidirecional. Tá? Apresentando aqui, ó, o barramento, né, de endereço A0 até A15. E esse mesmo barramento, ele vem para os periféricos também. D0, D7. E vou colocar todo o barramento aqui, mas normalmente você não tem tanto barramento de endereço em periférico, né? Vou colocar todo disponível aqui, de A0 até A15. Lembrando que o endereço determina, né, o acesso, o local da memória, qual é a posição de memória que você está acessando ou qual é o periférico. Então, em última análise, né, o tamanho do barramento de endereço determina a capacidade de memória. Então, se, por exemplo, eu tiver 2 elevado a 16, 2 elevado a 16, tá? 2 elevado a 16, eu vou ter um total de 64K de memória. 65.512 posições de memória. Tá? Vimos isso, se não me engano, na atividade 1, vocês fizeram, inclusive, alguns exercícios aqui de cálculo de posição de memória e barramento de dados, de símbolo, né? Então, é importante revisar isso. E o último barramento que nós temos é o barramento de controle. O barramento de controle.
chamar aqui de controle, né? Control bus. E eu tenho sinais de controle típicos, né? Então, eu tenho o sinal de leitura de memória, né? Leitura de memória. Tem o sinal de escrita de memória. Tem os sinais de temporização e controle, que eu vou colocar aqui agora. Tá? Então, um sinal importante que a gente tem, ó, é o sinal de reset. Vou representar o reset aqui ativo em nível baixo. Tá? Recordando aí. Então, eu vou ter uma chave, um botão, tá? Que quando eu apertar o botão, ele vai jogar nível baixo no reset. Né? Então, eu vou ter um capacitor aqui para garantir, né, uma carga, um tempo mínimo de reset. Capacitor de 10 microfarads mais ou menos. E também tem um resistor. Resistor para VCC. Né? Vou colocar 5 volts aqui no VCC. Então, tem o VCC aqui também, 5 volts e terra. Lembrando que na alimentação, normalmente eu tenho um capacitor de 100 NF aqui, ó. Então, tem o VCC e GND aqui. Então, observa que eu vou ter uma pinagem, que a gente viu na aula passada, né? Ó. VCC, terra, read, write, D0, D7, A0, A15. Tá? Então, aqui a gente representou todo o sistema de inicialização, reset. Né? O reset está ligado a um sistema muito importante, que são supervisórios. Lembrarei aqui do Watchdog. Watchdog Timer. Watchdog Timer. Mas não só Watchdog. Tá? No reset você tem, ó. No reset você tem o Watchdog. No reset você tem um sistema de Power On Reset. E tem o Burnout também. Tudo isso foi visto, né, há umas 3 semanas atrás. O Watchdog ele inicializa o sistema se ele se perder. Né? Então, o programa, se inicializar o Watchdog, ele reseta. Né? O Power On Reset é um reset durante a partida do sistema, o início do sistema. Então, ele garante que o sistema fica desligado, resetado, enquanto a fonte de alimentação não estabiliza. Isso é muito importante, principalmente para início do sistema. E o Burnout, tá, ele supervisiona a energia, né, durante o regime. Se houver variação, né, do VCC, né, no regime, né, se houver variação do VCC, ele reseta o sistema. Tá? Então, percebe que esse esquema que eu estou representando aqui, que estava naquele slide, tá, que eu vou já retomar ele, tá, que estava naquele slide, ele tem aqui todo o sistema mínimo que eu preciso. E o reset é muito importante. E os microcontroladores atuais têm Watchdog, tem Power On Reset e Burnout, como a gente vai ver no Atmega daqui a pouco. Outro sistema bastante importante é o sistema de oscilação. Tá? Eu vou colocar ele aqui no cantinho, ó, oscilador, que vem, né, normalmente ligado a um cristal X1, X2, que determina, né, a frequência do cristal. Normalmente o oscilador tem um fator de divisão por N, a gente viu. Isso determina o que a gente chama de ciclo de instrução e ciclo de máquina. Todo esse sinal de reset e esse sinal de clock, aqui no controle, tá, ele acaba tendo aqui o reset out e o clock out. Então, se vocês olharem o 8085, que foi o estudo de caso que nós fizemos, vocês vão ver esses pinos de controle aqui. Tá? E por fim, aqui no nosso sistema, nós temos o sistema de interrupção, que eu vou colocar aqui em cima, tá? Interrupção. Chama de INT. Tá? Então, os sistemas de interrupção são entradas. Tá? No caso do 8085, por exemplo, são 5. Tá? Que vem dos periféricos. Tá? Então, isso daqui tudo vem de periférico. Vou colocar aqui um bloquinho, ó. Outro tamanho, chama de periférico. Os periféricos são esses daqui, tá? Eu só estou puxando aqui para mostrar que esses periféricos, eles interrompem o sistema. Param o processamento, tá? E chamam uma rotina ligada ao periférico. A gente vai estudar bem isso no laboratório. E há 2 aulas atrás a gente estudou bem esse tipo de sistema. Tá? Então aqui a gente tem um resumo,
tá? Acabei de, nesses últimos, talvez um pouco mais de 15 minutos aí, né, de resumir tudo que a gente deu até agora no curso. Tem muito detalhezinho, tá? Por exemplo, aqui no oscilador, você tem o conceito de ciclo de instrução e ciclo de máquina, ciclo M1 e ciclo M2. No reset, você tem o conceito de hot dog, burnout, power on reset, que eu revisei. Interrupção, ele gera prioridades. Interrupção, ele tem um vetor, né, que é o endereço inicial da interrupção. Então, tudo isso é colocado, né, aí no nosso... Que, felizmente, tá, eu tenho um microcontrolador para, né, poder integrar tudo isso. Eu não preciso ficar fazendo projeto. Na aula passada, eu tentei fazer um projeto disso. Tentei não, né? Eu mostrei um projeto disso. Inclusive, eu mostrei kits de desenvolvimento, como o TK85, aquela placa SDK85, que a gente usava no Mackenzie há 20, 25 anos atrás. Que era, né, isso daqui, tudo separado. Hoje, infelizmente, eu tenho isso daqui, ó, que beleza. Ó. Ou seja, eu consigo hoje, em um semestre, um semestre mesmo capenga desse jeito que a gente está tendo aqui, no aspecto de estar com pandemia, de estar com restrições, aula síncrona, né, mas eu consigo fazer um projeto de internet das coisas, né, usando todos esses conceitos aqui. Coisa que há 10, 15 anos atrás, antes do advento do Arduino, tá, isso não era possível no meio acadêmico. Né? Hoje qualquer um de vocês consegue fazer um projeto de IoT, projeto de internet das coisas. Né? E esse, inclusive, é o nosso objetivo prático do laboratório. Vocês estão no laboratório propondo fazer em grupo, né, um projeto, uma montagem de projeto de IoT, onde você vai pegar essa placa aqui, ó, por exemplo, vai colocar uma placa de rede. Deixa eu ver se eu tenho uma aqui. Ó, essa placa aqui, ó, é uma placa que tem Ethernet, ó. Você vai conectar essa placa aqui, ó. Tá? Mas pode ser uma placa de Zigbee também, ó, de Bluetooth, ó. Essa é uma placa de Bluetooth, ó. Você conecta uma placa de Bluetooth aqui, melhor ainda, ó. Tá? Aí você se conecta ao celular. Aí você põe um sensor. Vou pegar o sensor aqui, ó, que vocês conhecem bem, que é um sensor ultrassônico, ó, né, que o pessoal usa para proximidade. Ó, você conecta a placa, tá? Essa placa tem o IP, você conecta isso, ou essa placa você conecta ao celular, e aí você disponibiliza, por exemplo, a posição, né, a distância, né, desse conjunto, né, a distância desse conjunto no servidor externo. Você consegue ver no seu celular, tá? Quem tiver o link, consegue ver o projeto de IoT. Por que tudo isso? Porque eu tenho um microcontrolador. Então, ou seja, fica muito legal quando eu tenho, né, um microcontrolador que vai integrar tudo isso daqui, ó. Tudo isso integrado num único chip. Bom, qual é o nosso objetivo agora? Eu vou estudar duas estruturas de microcontrolador, o 8051, que a gente está vendo no laboratório, e vou principalmente estudar o AVR. E fazer pequenos projetos. Hoje eu vou fazer um projeto simples. Um projeto de LED, relé e chave, com comunicação serial. Tá? Eu vou fazer tanto no 8051 como no AVR. Vocês vão ver que, apesar da gente ter aqui um pouco menos de 50 minutos de aula, um pouco mais de 50 minutos de aula, né, 55 minutos de aula, vocês vão ver que esse projeto está na mão. É muito fácil de fazer. Por quê? Porque a gente tem hoje tudo isso integrado no único chip. Bom, é bem legal que vocês façam esse esquema, tá? Façam o esquema. Quem estava me acompanhando aí, né, alguns de vocês, né, se eu tivesse uma aula presencial, estaria copiando isso no caderno, né? Alguns batem foto da lousa, vocês são uma geração, né, que usam bastante o celular, né? Mas eu recomendo realmente você fazer isso manuscrito, porque para você gravar, para você, né, ter tudo isso daqui. Né? Bom, eu vou voltar aqui a compartilhar o slide, só para mostrar para vocês. Ó, você está vendo lá, né? Então,
você está vendo aqui na imagem menor agora o que eu acabei de fazer. E aqui, ó, tá? Exatamente a mesma figura. Deixa eu dar um zoom um pouco maior aqui, ó. Tá. Ver se eu consigo dar mais um zoom aqui. Aí ficou perfeito. Tela cheia. Ó. Exatamente igual, ó. ULA, flag, acumulador, VCC, o reset ligado ao hot-dog para um reset burnout, o oscilador X1, X2 ligado a um cristal, pode ser um RC também, as interrupções ligadas aos periféricos, tá? Decodificador de instruções, os registradores, que eu chamei de R0 e R7, nessa figura minha aqui, ó, tá? Na figura que vocês estão vendo aí na imagem, tá? A memória flash, tá? Onde você pode guardar BIOS ou firmware. BIOS é no sistema maior, firmware é no sistema dedicado. A RAM, que no Windows, por exemplo, estariam os aplicativos, né? No nosso caso aqui, a RAM é bem pequenininha, uma RAM de só 2K, tá? Vou colocar aqui, ó. 2K. Vou estar escaneando isso daqui no final da aula e vou colocar no Moodle, tá? Então, vocês vão ter essa figura que eu acabei de fazer aqui também, tá? Não precisa ficar tirando tela da foto, nada do computador, tá? Ou da print screen aí do celular de vocês. Eu vou disponibilizar tudo isso que eu estou fazendo aqui do lado, eu já disponibilizo para vocês. Os barramentos, D0, coloquei DN aqui para ficar genérico, A0, AM também para ficar genérico, e os sinais de controle, né? Reset, cristal, frequência de saída, né? A alimentação, VCC, terra. Então, a gente tem aí o resumo, tá, do que foi colocado. Tá? E aqui é fundamental essa comparação. Ó. Tudo isso que vocês estão vendo aqui, felizmente, está hoje nesse microcontrolador aqui. Ó. Tá? Nesse microcontrolador aqui. Ó. Aproximando um pouquinho mais. Ó. Esse microcontrolador, tá? Que é o Atmega 328, tem todo esse esquema que a gente está falando. Ó, que podem notar. Ó. Tem uma CPU que é de família chamada VR, memória flash 32K, memória RAM 2K, memória RAM não é 2K, é 8K. Memória E2PROM, essa sim 2K, tá? O sistema de oscilação, tá? Que gera o sinal de sincronismo, watchdog, o power on reset, burnout, e aqui os periféricos, ó, principalmente os ports que a gente vai estudar agora. Port PB, 8 ports, 8 pinos. Port PD, ó, podem notar aqui dentro do port tem um número de pinos dela, 8, 8 e 7. Você tem um total de 23 ports. Por que 23? Porque normalmente todos os pinos, ele tem 28 pinos, menos alimentação. Esse microcontrolador tem 5 pinos de alimentação. Alimentação tradicional VCC Terra, conforme vocês estão vendo aqui, ó, e alimentação analógica. Então, você acaba tendo toda essa figura. Vamos lá? Deixa eu diminuir um pouquinho aqui para a gente poder agora evoluir um pouquinho aqui nas duas arquiteturas e fazer um projeto. Né? Eu gostaria de já deixar aqui preparado, né, para a gente fazer, né, 2 projetos. Eu vou fazer um projeto com 8051 e vou fazer um projeto com a VR. Vocês vão perceber que são só famílias diferentes. O 8051 eu vou usar um NXP, que é da família LPC 935. Tá? Eu vou estar trabalhando. Vamos lá. Vamos agora dar uma acelerada aqui, a gente deu uma boa avançada. Essa é uma figura bastante importante, que mostra hoje, essa tabela é de 2016. 2016. Dá para trabalhar com uma tabela mais atualizada aqui, né? Em 2019. Se vocês pegarem esse link aqui, vão ver um cenário muito parecido com esse daqui que vocês estão vendo. Tá? Ou seja, nós temos aqui os 8 principais fabricantes de microcontrolador do mundo. Observe que o mercado de microcontrolador é mais pulverizado do que o mercado de microprocessador. Quando você fala de microprocessador, você está falando em Intel, com a linha
que equipa os computadores pessoais e servidores, né, que é o i5, o i3, o i7, né, com vários núcleos, ou o AMD, ou mesmo o Qualcomm. Né? O Qualcomm hoje também já tem uma família de microprocessadores. Tá? Então, hoje é bastante comum. E a tendência é que esses microprocessadores, até os mais evoluídos, os mais poderosos, migrem gradativamente para serem um microcontrolador. Né? Um microcontrolador. Tanto que o celular de vocês hoje não tem mais microprocessador, tem microcontrolador. Observe que na divisão de mercado de microcontrolador, você tem a NXP liderando, acho que ela continua líder. Tá? NXP é a antiga Freescale, que era a antiga Motorola. NXP hoje é controlado pela Philips. Né? Então, a NXP hoje é holandesa. Renesas é japonesa, né? Tem muito ARM e trabalha com a família 8051. Microchip é bastante importante para nós, porque a Microchip adquiriu a Atmel. Ó. Pode ver aqui, ó, tem duas estrelinhas. Adquiriu a Atmel. Por que o Atmel é importante? Porque o Atmel é o fabricante do AVR. Se vocês notarem, né, vocês vão ver a marca Atmel aqui, ó, que eu acho que está sendo substituído. Se vocês pegarem os AVRs modernos, vai ser substituído por microchip. Né? Então, a tendência é que a Atmel desapareça. Né? Então, a microchip ela domina esse mercado de 8 bits. Mas, com a aquisição da Atmel, ela entrou no mercado de ARM também. Tá? Porque a Atmel é muito forte na linha de 32 bits ARM. Samsung, coreana, todo mundo conhece, está nessa posição principalmente por causa da linha de celular e de TVs. ST americana, Infineon americana, Texas é bastante importante também. Ela não teve fusão nenhuma, né? Microchip e NXP, elas saltaram para as primeiras posições porque elas fizeram várias aquisições. A NXP comprou a Freescale, a Microchip comprou a Atmel. Tá? A Texas não comprou ninguém. Por que a Texas é importante? Porque a Texas tem uma linha muito forte, né, de DSP. E tem uma linha muito forte na linha de microcontrolador, que é o MCP 430. MSP 430, que equipa boa parte dos instrumentos de medida no mundo. Né? Então, eles dominam essa área de medição. Claro que Microchip, NXP, né, Renesas também tem soluções para isso. Mas a Texas ela se especializou nessa área de telemetria. Né? Então, quando você fala de smart grid, por exemplo, que são medidas, né, você precisa fazer uma medida elétrica, de potência, fator de fase, né, para você controlar consumo numa casa, né, para você controlar painel solar. Né? Hoje, em alguns países, as casas são autossustentáveis. Em alguns países, né, mais evoluídos, a casa é quase como um gerador de energia. Então, você tem lá painéis solares, você tem energia solar, energia eólica na casa, e se ela produz mais energia do que a casa necessita, ou a propriedade necessita, às vezes uma pequena fazenda, uma chácara, ela exporta, ela entrega energia para o sistema e recebe crédito dessa energia. Então, isso é uma coisa que no Brasil é meio estranho, mas está começando a ter. Para isso, você precisa de ter medidores. E a Texas é especializada nesse tipo de medidor, que a gente chama com a expressão de smart grid. Né? Antes da pandemia, aí, nas semanas de engenharia, tá? Esse tema de smart grid sempre foi muito recorrente. Né? Muito recorrente. Ok? Bom, aqui, uma arquitetura do 8051, tá? Na apostila está bem detalhada, tá? Tá bem detalhada. Eu vou dar uma resumida aqui, até porque essa família não é uma família que interessa para nós, apesar que no laboratório eu usei muito essa família, tá? Por causa dos códigos de operação. 8051, observe aqui que ele é um microcontrolador, que tem CPU, memória ROM, memória RAM e os periféricos, principalmente 4 ports, porta serial e timer. Está faltando conversão analógico digital aqui, que a gente vai ver no LPC 935, que é parecido com esse. Aqui eu tenho a arquitetura do 8051. Tá?
Tem a CPU aqui explodida, tá? Mas o que eu destaco aqui são os ports. Percebe que são 4 ports, ó. Porte P0, porte P1, porte P2, porte P3. Tá? E a parte interna da lógica aritmética, acumulador, registradores, sistema de temporização, né? Então, tudo isso, né, está integrado nesse bloco de CPU aqui. Ó. A CPU importante para a gente estudar no 8051 não é o antigo 8051 nem o 8951. O 8951 ele é um 8051 que tem memória flash. Né? Então, você vai ver de vez em quando essa expressão 8951. A gente vai ver essa expressão principalmente na experiência número 6, que o pessoal já viu aí no sexto V11, no sexto V12, e a gente vai ver no sexto V11 daqui a pouco. Tá? Então, vamos dar uma focada nessa família. Essa família é a família da NXP. Lembra da NXP aqui, que é líder? Tá? Ela tem uma família também de 8 bits, que hoje ela não incentiva mais. Essa família é uma família que repaginou o 8051 e deu um fôlego, né? Deu uma sobrevida ao 8051. Hoje, quando você trabalha com 8 bits, quase sempre você vai falar de Atmel. Quase sempre você vai falar desse chip aqui, ó, dessa placa 1. É um dos únicos sistemas hoje de 8 bits no mundo que o pessoal trabalha é com Arduino. Tá? Por isso que a Atmel, tá? Ela é bastante importante quando você fala principalmente de sistema educacional. Né? Porque para nós é importante eu ter um chip, tá? Que não seja CMD, que seja de pinagem, né? Que eu consiga trocar. Né? Então, o Arduino é muito focado nesse mercado educacional, mercado de prototipagem, mercado, né, das pessoas que estudam, são autodidatas, né? Tanto que o Arduino tem bastante material para isso. A família LPC, se você procurar a família LPC no Google, LPC 9XX, você vai ver uma família muito grande de chips que vão de 8, 10, 14, 16, 20, 28 e até 64 pinos. Quanto mais pino ele tem, mais funções ele tem, mais portes ele tem. O chip que a gente vai estar estudando é esse LPC 935 aqui, ó. Tá? Esse daqui, ó. Tá? Esse LPC 935, ó. Ele tem 28 pinos, ele tem 8K de memória flash, 512K de memória RAM, tá? Tem 2 conversores analógicos digitais e conversores digitais analógicos. Então, essa é a característica dele. Por que eu vou estudar ele e não vou estudar o 8051? Porque o 8051 é um chip que não tem hot dog, o 8051 é um chip que não tem power on reset, o 8051 é um chip que consome muita energia. Então, a NXP repaginou, reprojetou esse chip, tá, para ele ser uma família que vai desde 8 pinos, ou seja, 6 ports, tirando a alimentação, né, 8 menos 2, 6 ports, até chips de 64 pinos, até 62 ports. Né? Então, você tem uma família bastante grande aí, todas elas utilizando o 8051, né? Utilizando os simuladores do 8051, usando aquele AR que a gente está trabalhando no laboratório. Didaticamente, no meio educacional, tanto no meio de técnico como no meio superior, o 8051 ainda é muito usado, né? Ainda é muito estudado, não tanto usado, mas estudado. Quem é realmente usado é o Arduino e o Raspberry. Né? Raspberry, não sei se eu tenho algum aqui, já falou bastante do Raspberry nas primeiras aulas de laboratório. Né? Que é um chip de 32 pinos. Tá? Vamos dar uma olhada nesse LPC 935. Vocês estão vendo aí? Deixa eu dar um pouco de zoom para vocês terem uma tela um pouco mais detalhada. Um pouquinho menos. Agora ficou muito, né? Deixa eu colocar aqui 120 para ficar. Você consegue ver tudo aí. Tá? Então, observe que ele é um 8051, ó, está escrito aqui, a CPU 8051. Ele usa 2 clocks por ciclo de instrução, ao invés de 12 clocks do 8051. A gente tinha 12 ciclos sempre quando executava uma instrução, né, que significa 1 microsegundo. Né?
Aqui ele usa só 2. Então, ele é 6 vezes mais rápido. O LPC é 6 vezes mais rápido que o 8051. Memória flash, vai de 4 até 16K, dependendo do modelo. O LPC 935 utiliza 8K. 8K, está aqui no meio. RAM 256, que é a RAM típica. E tem uma RAM auxiliar de 512, que auxilia bastante quando você trabalha em linguagem C, principalmente. E2PROM. Tem uma E2PROM que é 512 bytes, 4 ports. Como ele só tem 28 pinos, ele tem 26 ports. Então, ele tem 8 do porte P0, 8 do porte P1, 8 do porte P2 e 2 no porte P3. Tá? Na parte de baixo aqui você tem o watchdog, você tem o sistema de oscilação, você tem o Power Reset Burnout, todas as expressões que nós já vimos. E na parte direita aqui dessa representação, nós temos toda a parte de periferia. O ART, I2C, que é uma comunicação serial de 2 pinos, SPI, que é uma comunicação serial de 3 pinos, já estudamos as duas, tá? Tanto I2C como SPI. O sistema de temporização, comparador analógico, AD e DA, são 2 blocos de AD e DA, né? Observe aqui, né? AD0 e AD1, DAC0, DCA1. Tá? E aqui a gente tem aqui a pinagem, né, do primeiro e do segundo conversor analógico digital. Se você procurar na internet o manual do LPC, da família LPC 935, você vai ver aqui um manual de umas 200, 300 páginas explicando isso detalhadamente. Na apostila, o detalhe, tudo isso que eu acabei de falar é o detalhe. Tá? Então, dê uma lidinha lá. Apesar que o nosso foco não é esse cara. Nosso foco, antes de fazer projeto, eu já vou comparar essa estrutura, tá, com essa daqui. Ó. Só concluindo aqui, o LPC, tá, nós temos aqui os 28 pinos. Observe que eles são bem compartilhados, os pinos. Eles podem ser os 4 ports, mas podem ser também sinal de interrupção, sinal de comunicação serial TX-RX, entrada de conversão analógica digital. Então, à medida que eu vou usando esses periféricos aqui, ó, eu vou perdendo o porte também. Tá? Então, só vou ter 26 portes puros, né, para controlar booleanamente se eu estiver trabalhando com pouco periférico. Tá? Então, por exemplo, se eu uso um Mozart, 2 pinos da Mozart, tá, deixam de ser porte. Se eu uso conversão analógico digital, 1 pino do conversão analógico digital deixa de ser porte. Tá? Então, o timer, tá? Se eu estou usando o timer, 1 pino para cada timer deixa de ser porte. Se eu estou usando SPI, 4 pinos deixam de ser porte. Então, não é que tudo isso daqui convive junto, tá? Eles são compartilhados. E essa figura explica bem isso daqui, ó. Todo esse compartilhamento. Se eu pegar, por exemplo, o porte P00, ó, porte P00, esse primeiro pino. Ele pode ser uma entrada de AD, ele pode ser uma entrada de teclado, tem uma entrada de teclado bastante interessante, uma varredura de teclado, ou pode ser uma entrada de um comparador. Tá? Ou seja, 4 funções no mesmo pino. O porte P3, por exemplo, é o porte do cristal. O reset está no porte P1, ó, no porte P1.5, ó, reset aqui. Ó. O clock está ligado no porte P3. Então, à medida que você vai usando esses periféricos, os portes eles deixam de ser portes e passam a exercer uma outra função. Tá? Aqui eu tenho o kit, tá, que a gente usava no laboratório quando a gente usava o LPC. Esse era um kit que a gente usava estamos em 21, 10 anos atrás, 8 anos atrás, no laboratório da Mackenzie, a gente usava esse kit que vocês estão vendo aí no quadro agora, que era 8051. Dava para fazer projeto de IoT, como a gente vai fazer com o Arduino? É claro que não. O conceito de IoT surgiu, né, em meados da segunda década, né, desse século, lá em 2012, 2015, que surgiram aí os primeiros estudos, as primeiras aplicações de IoT. E a gente só está começando a explorar o potencial de internet das coisas. E vocês, principalmente os engenheiros eletrônicos, vão trabalhar muito com isso em estado da arte mesmo, no entendimento desse processo, em projetos, nas empresas.
né? Claro que sempre considerando que no Brasil, infelizmente, nós temos pouca ciência. No Brasil, infelizmente, nós temos pouco desenvolvimento. São raras as empresas que têm desenvolvimento próprio de sistemas eletrônicos. Normalmente, as empresas que têm desenvolvimento próprio são empresas ou mais antigas, como é o caso da minha, né? A minha empresa tem 30 anos, né? E nós temos desenvolvimento próprio. Tudo que vocês veem lá dos nossos produtos da minha empresa, né, da Excel, né, foram desenvolvidos dentro da Excel. Né? Então, nós somos uma empresa brasileira que desenvolve as coisas e exportamos essa tecnologia. Temos ilhas não vou chamar de sobrevivente, mas nós temos aí pessoal resiliente, né, que resistiu aí, né, e que mesmo um país que não dá a menor importância para a ciência, menor importância para a educação, né, pode ver que as escolas aí tudo fechada, né, uma bagunça aí, né, nós deveríamos estar no Mackenzie nesse momento, né, claro, considerando as condições sanitárias, né, por falta de ciência, a gente chegou no ponto que a gente está aí. Né? Mas essa é uma outra história. Né? Não vamos entrar muito nesse mérito, senão a gente não acaba a nossa aula aqui. Tá? Só deixar o chat aberto aqui, que eu tinha deixado ele fechado, alguém pode se comunicar aqui. Tá? Então, a gente tem esse kit. Tá? Vou fazer esse exercício aqui agora, tá? O exercício inicial e o exercício do lado, ele está resolvido aqui na sequência. Mas já vou voltar aqui. Só queria comparar essa estrutura aqui, ó, vocês estão vendo, no slide 77, para quem estiver me acompanhando aí, né? Sempre lembrando, tá? Numa aula síncrona, era como se tivesse uma aula presencial, estou dando uma aula ao vivo aqui, tá? Não é uma aula gravada, uma aula ao vivo. Né? Agora são 20 horas e 14 minutos. Tá? Então, é importante que vocês também tenham um comportamento de aula síncrona, tá? Como se estivessem presencialmente numa sala. E, tá? Já vou voltar aqui, eu só gostaria de comparar aquela estrutura que a gente acabou de ver do LPC 935, essa estrutura aqui, ó, essa estrutura do LPC 935, comparar com a estrutura do AVR, que é muito parecida, ó. Ela só está numa disposição diferente. Aqui eu tenho a CPU. Observe que a CPU não chama-se mais 8051, chama-se AVR. Vocês pegarem aqui, ó, aqui é uma CPU 8051. Aqui nós temos uma CPU AVR. Tem uma arquitetura muito parecida, né? A gente vai ver aqui embaixo, é muito parecida com a arquitetura do 8051. Memória flash, 32K, memória RAM, 8K, memória 2PROM, 2K, sistema de clock, watchdog, power on reset, brownout, observe tudo que o LPC tem, o AVR também tem. Na parte de baixo, né, a gente enxerga os ports, principalmente, mas observe que aqui eu não tenho 4 ports, lá eu tinha porte, ó, vamos ver aqui de novo, ó, porte P0, P1, P2 e P3. 26 ports. Agora eu tenho, e quem conhece bem o Arduino sabe disso, né, tem o porte PB, não P0, PD, não P1, e PC. Tá? Sendo que o porte PC ele está muito ligado ao conversor analógico digital. Por isso que os 6 canais analógicos da placa Arduino, dessa placa aqui, ó, vocês pegarem, tá? Ó, quem tiver com a placa aí pode observar, eu vou mostrar aqui, ó. Esses 6 ports que estão aqui, ó, vocês podem notar aqui, ó, A0, A1, A2, A3, A4, A5. Eles estão ligados aos conversores analógicos digitais. Então, ele não é digital esse porte. Ele pode ser digital, mas no Arduino, ele é dedicado ao processo de conversão analógico digital. Tá? Eu não vou abordar na aula de hoje, vou abordar em umas 2 ou 3 aulas. Então, a gente tem o porte PB e o porte PD, ou seja, 16 portes disponíveis digitalmente. Só que o cristal está ligado ao porte PB e o ART, ó, observe que o ART TX e RX está ligado ao porte PD. Ou seja, acabam sobrando 12 portes. Se você pegar a placa do Arduino aqui, ó, tá?
Você vai ver que são 12 ports que ele tem, ó. 12 ports digitais que ele tem. A gente vai ver já um esquema aí no slide que vai mostrar tudo isso. Conversão analógica digital, timer, UART, SPI, tá? Ou seja, muito parecido com isso daqui, ó. Tá? Muito parecido. É claro que o AVR tem muito mais recurso do que o LPC. Ele tem mais memória, tem mais porte, é mais rápido. Então, o AVR é uma evolução, tá? Comparado eles são empresas diferentes, né? O AVR da Timel Microchip, o LPC é da NXP, tá? Então, são chips com potenciais diferentes. Hoje, tá? Praticamente, você só tem AVR no mercado. Você não tem mais LPC, tá? A gente estudou um pouco o LPC aqui para poder comparar, e porque no laboratório a gente estava usando ele, tá? Aqui eu tenho toda a explicação que eu dei, tá? Flash, 2PROM, tá? Ó, todos os ports, acabei de explicar, tá? Hotdog, né? Algumas expressões aqui a gente vai ver durante esse próximo bimestre aí, tá? Como o PWM, tá? Que a gente já falou de PWM quando a gente estava falando lá dos periféricos. Aqui eu tenho a arquitetura interna do AVR, tá? Ó. Observe que ele é um microprocessador, ó. Tem um microprocessador dentro dele, tem uma CPU, unidade de lógica aritmética, decodificador de instruções, contador de programa, ó, memória flash aqui, memória RAM, memória do EEPROM, e aqui tem os periféricos dele aqui, ó. Tá? 3 ports, computador analógico, hotdog, SPI e o sistema de interrupção. Tá? Então ele tem uma CPU. Então quando a gente vê essa palavra CPU aqui, ó, dentro desse bloco CPU, eu tenho tudo isso. De novo, né, lá no laboratório a gente vai baixar a gente vai usar na experiência 7, experiência não próxima semana, próxima semana é atividade 3. Tá? Mas o pessoal da próxima quarta-feira a gente vai estar estudando, né, essa arquitetura. Eu vou baixar um manual do Atmega para vocês, e vocês vão perceber lá que tudo isso está detalhado em quase 600 páginas do manual, com todos os detalhes técnicos. Aqui no lado esquerdo da tela eu tenho a pinagem. Observe que os 23 portes, os 23 pinos, ó, tirando VCC e GND, pino 7 e 8, VCC, GND e referência do analógico, pino 22, 21 e 20. O resto é porte. Ou é o porte PB, ou é o porte PD, ou é o porte PC. Tá? Então, esses 3 módulos aqui são portes. E aqui a gente tem, né, a relação do AVR com o Arduino. Ó, uma placona aqui do Arduino, que é exatamente essa que vocês estão vendo aqui, ó. Tá? Com toda a pinagem aqui, ó. Toda a pinagem, alimentação, pino analógico, os pinos digitais aqui, ó. Quem tiver com a placa na mão aí nesse momento, né, dá uma olhada aqui, ó, em toda essa anotação, tá? A placa, ó. Analógico, os pinos de alimentação está aqui, pino de alimentação, são os pinos digitais aqui, ó, todo o barramento de pino digital, inclusive essa estrutura aqui, ó, de conectores, é uma estrutura padronizada. Então, se você pegar shields, por exemplo, como essa shield aqui, ó, é uma shield de internet, essa shield ela encaixa aqui, ó, ela encaixa uma em cima da outra. Tá? Então, a gente vai usar muito esse conceito. Tá? Diferente aqui da nossa placa Bluetooth, né? A placa Bluetooth ela é serial. Tá? Então, ela vai encaixar direto aqui nos ports. Tá? Como o nosso sensor de distância aqui também. Tá? Ok? Vamos lá. Então, aqui a gente tem os ports. Isso eu vou explicar no laboratório, tá? Vou explicar melhor no laboratório, mas observe que aqui do lado em vermelho eu tenho uma anotação que é usada pelo Arduino, pelo IDE do Arduino. O IDE do Arduino não usa a expressão PB, PC e PD. Né? O IDE do Arduino utiliza pinagem, ó. Pino 0 digital, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, são 12
Tem um pouquinho mais, tem 13, porque ele considera alguns pinos analógicos. Ele conta alguns pinos analógicos aqui, ó. PWM, né? Tem 6 canais PWM, a placa do Arduino, pode notar aqui, ó, 6 pinos que a gente vai... E os analógicos aqui, ó. Tá? Então, essa anotação em vermelho é uma anotação muito importante. Então, essa figura que vocês estão vendo aí, ó, deixa eu dar um zoom um pouquinho maior, essa figura aqui, ó, é uma figura que a gente vai trabalhar bastante no laboratório, porque vai fazer uma relação entre o porte, então, porte PC5 no laboratório, eu vou chamar ele de A5, não PC5. Não vou chamar de PC0, vou chamar de A0. Tá? Não vou chamar de PB0, eu vou chamar de 0. Não vou chamar de PB7, eu vou chamar... PB7 é cristal, né? Não vou chamar de PD5, eu vou chamar de 5. Não vou chamar de PB0, eu vou chamar de 8. Né? Então, tem toda essa anotação. Quem trabalha com Arduino, já fez programação em Arduino, conhece bem isso. E a experiência 7 a gente vai dedicar, né, a estudar bem essa figura aqui. Tá? Bom, a nossa placa do Arduino, exatamente com o que eu acabei de explicar, ó, né, lá no site Embarcados. Esse site é muito legal, tá? Site Embarcados, deem uma olhada lá, né? Se inscrevam nele para receber o pessoal que gosta de tecnologia embarcada, né? É um canal fantástico aí, que não trabalha só com Arduino, não, trabalha com Raspberry também, né? O Raspberry é o update aí nessa área de embarcado. Tá? E aqui o IDE, né, do Arduino, que a gente vai ver no laboratório, e de novo, o mesmo exercício, tá? Só que agora com o Atmega. Então, vou fazer esse exercício aqui, ó, da página 88, do slide 88, exercício inicial, nas duas versões. Tá? Vou fazer na versão 8051, aqui, ó, tá? Slide 79, eu vou fazer nessa versão, e o mesmo exercício eu vou fazer, né, com a versão do Atmega. Tá? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Sem mensagens, né? Ok. Alguém está com alguma dúvida? Alguém quer colocar alguma questão aí? Vou tomar água aqui. Bom, agora eu recomendo fortemente a vocês, tá? Não vou ficar fazendo controle, eu não vou ficar pedindo para abrir câmera, alguns professores pedem isso, né? Acho que vocês são adultos, estão pagando caro pela aula, né? Pagando caro, não houve desconto nenhum para vocês aí na mensalidade, né? Então, vocês estão pagando essa aula como se fosse uma aula presencial. Então, vamos aproveitar ela como se fosse uma aula presencial. Tá? Então, eu recomendo fortemente para vocês agora pegar uma folha de papel, tá? Pegar uma folha de papel, vai fazer junto comigo. Tá? Volto a falar, eu vou vou escanear essa página aqui, vou mandar no final da aula, não dessa aula de teoria, porque logo de sequência tem um laboratório. Mas no final da aula de laboratório eu vou disponibilizar, tá? Tanto o vídeo como, tá, esse papel escaneado para vocês. Então, vocês vão ter isso. Mas é bem diferente de você fazer na mão. Tá? É igual você estar lá numa sala aula presencial só olhando e eu fazendo o quadro. Depois vai lá e bate uma foto. É o que vocês vão ter. Tá? Mas quem faz a prática, tá, quem vai fazer junto comigo aqui, tem um outro nível de assimilação. Tá? Então, recomendo fortemente vocês pegarem uma folha agora, ou pegarem o caderno de vocês, tá? Para a gente poder fazer o exercício do slide 79, exercício inicial, e lá daquele 80 e qualquer coisa que é do AVR. Tá? Bom, eu vou copiar aqui só a especificação. Ó, vamos fazer, né, 2 projetos. Projetos. Né? Vou fazer um projeto com LPC 935 e fazer um projeto com AVR. AVR, Atmega 328. Que é esse chip aqui, hein? Esse chip aqui, ó, tá? Esse chip aqui. Bom, eu vou usar esse espaço aqui agora para fazer os 2 projetos. O que eu estou pedindo nesse projeto aí? É um projeto bem simples. Eu estou pedindo para você usar um microcontrolador, tanto o LPC como a Atmega. Você vai ter um LED,
vai ter uma chave, vai ter uma chave de 2 posições, vai ter um relé. Tá? LED e relé são saídas, chave e entrada. E comunicação serial. Quando eu falo comunicação serial, é o que a gente chama de TX, RX. A gente vai estudar nas próximas aulas especificamente isso. Então, vou fazer um projeto com LED, uma chave, um relé. Tá? O que eu ligo no relé? Lâmpada, motor, qualquer coisa que tenha potência. Tá? Vou fazer nos dois, vocês vão ver que eles são muito parecidos. Até porque os dois microcontroladores têm 28 pinos. Tá? Os dois microcontroladores têm 28 pinos. Ok? Então, olha lá. Eu vou agora, tá, descompartilhar o slide. Ó, acabei de copiar isso daqui que está no slide aqui no lado. E vou fazer os dois exercícios nesse momento. Tá? Vocês vão ver que é muito simples isso. Tá? Mas é importante que você faça, né, juntamente comigo, ou se não estiver disposto a fazer agora, está cansado, que assista a aula de novo, porque na semana que vem vocês vão fazer um exercício parecido com esse. Tá? Vou fazer um projeto parecido com esse. Tá? No trabalho 3 que eu vou estar pedindo para vocês, na atividade 3 que eu vou estar pedindo para vocês. Bom, alguma mensagem? Não? Vamos lá, eu vou tirar. Agora vocês devem estar vendo aí a tela completa, tá? Para ter uma melhor visualização. Vou dar uma alinhada aqui, tá? E vamos lá fazer. Bom, primeiro, o projeto com o LPC 935, tá? Que é um 8051. Tá? Ele é um 8051, tem uma CPU de 8051. Tá? Ele tem 28 pinos, assim como a Timega também tem. Tá? Eu vou colocar os 28 pinos dele aqui, ó, vou colocar ele maior, tá? Vou colocar maior, deixa eu puxar um pouquinho para cima. Tá? Vou colocar grande, tá? Grande. E depois eu vou fazer a mesma coisa com o Atmega. Então, vamos lá. Estamos trabalhando com o LPC 935. Vamos lá. Alimentação, VCC, terra. A alimentação dele é de 3 volts. A alimentação dele não é de 5 volts. Vou colocar um capacitor aqui para proteger, para filtrar. Um capacitor de 100 NF, que é recomendado para você filtrar o que vem da fonte de alimentação. O LPC 935, aquele kit, ele não costuma ter o clock com cristal. Ele tem um RC interno, vou colocar aqui, ó, um RC interno, que entra no oscilador, um RC, que entra no oscilador, que dá uma frequência básica de 7.1 MHz. Trabalha com 7.1. Então, eu não vou usar cristal nesse projeto. Diferente do Atmega, que eu vou usar cristal, porque na nossa placa do Arduino tem um cristal. Ó, olha ele aqui, ó. Tem um cristal. Então, eu vou fazer o esquema dessa placa aqui. Tá? Então, não vou colocar cristal, mas vou colocar reset. Tá? Pino de reset ativo em nível baixo. O reset dele está ligado em P1.5. Tá? P1.5. Eu vou colocar o reset, um botão, terra, um capacitor eletrolítico, tá? Positivo, negativo, 10 microfarads, é o valor típico. E um resistor para VCC, 3 volts. Resistor de 10K. Então, o RC típico, né, que você tem no reset, uma chavinha. Observe que eu apertando a chavinha, eu coloco o potencial 0 no reset. Então, o reset ativa em nível baixo. Igual a Atmega. Vocês vão ver que eu vou fazer o mesmo circuito que no Atmega. O cristal não vou colocar, mas vou colocar o TX-RX. RX, TX. Que é a comunicação serial. Está ligado na UART dele, tá? UART. Tá? O TX-RX usa o pino P1.0 e P1.1. Se vocês olharem o esquema do LPC 935, que a gente estava avaliando lá,
ele usa P1.0 e P1.1. Ou seja, 3 pinos do pote P1 eu usei aqui, ó. P1.5, P1.0 e P1.1. Então, vou colocar agora os 4 potes aqui, ó, sendo que 3 potes do P1 eu já usei. Olha lá. P0, P1, lembrando que o P1 já usei o P1.5, P1.0 e P1.1. O P2, vou colocar o P2 pequenininho aqui, ó, e o P3. Isso totaliza 26 portes. 8 no P0, 8 no P1, 8 no P2 e 2 no P3. Se eu tivesse cristal, eu usaria no pote P3. Tá? Bom, agora eu vou distribuir os meus periféricos aqui. Vou pegar o pote P0 para a saída, vou ligar o LED, primeiro LED no pote P0. Vou ligar o LED colocando o anodo dele para o porte, o resistor para a terra. 1K. Vou colocar um resistor alto aqui para... E aqui eu tenho um LED. Percebe que eu ligo o LED direto. O LED ligado dessa forma, tá? Ele vai ligar em nível alto. Por isso que a instrução setabit P1.0 liga o LED. A instrução clear P1.0, a gente vai ver, a gente já vê as instruções de experiência 5. Experiência 6, o pessoal do sexto V, do V12, né? Sexto V12 já viu, e a gente vai ver daqui a pouco o sexto V11. Relembrar isso, né? Porque a gente estudou isso na experiência 5. Tá? Então, observe que essas duas instruções ligam e desligam o LED. Por que o setabit liga? Porque coloca 1 aqui no porte. Por que clear desliga? Por que clear desliga o LED? Porque coloca 0. Então, colocando 1 no anodo, VCC no anodo, eu ligo o LED, já que o catodo está ligado para a terra. Ó. Tá? Vou ligar o relé no próximo porte, P0.1. Então, P0.0, P0.0 é o LED, P1.0 é o relé. Relé é saída. Só que o relé eu não posso ligar direto no porte, porque o relé, né, ele tem uma corrente alta. A bobina do relé, além dela ela ser 12 volts, a bobina do relé consome no mínimo aí uns 50 miliamperes. Então não posso ligar direto. Por isso que eu vou usar um transistor. Então, um transistor, um resistor de base. Vou pegar um transistor. A bobina do relé eu vou ligar no catodo do transistor. Vou pegar um BC337. E aqui eu tenho o relé. Aqui eu tenho o NF, tenho o NA e um comum no relé. Eu vou poder ligar várias coisas aqui, né? Eu posso ligar motor, eu posso ligar lâmpada, né? Ligando uma lâmpada aqui, ó, por exemplo, ó, ligo uma lâmpada entre o NA e o comum. Ó, pronto, liguei uma lâmpada aqui, ó. Não, desculpa. Comum, eu ligo na fase e o outro lado aqui eu ligo, da lâmpada eu ligo no neutro. Então, essa lâmpada, o neutro eu já estou ligando, e a fase eu estou interrompendo com o relé. Ó. Então, o porte P0.1 vai ligar e desligar o relé. De mesma forma, setabit P1.1, liga o relé. Clear P1.0, desliga o relé. Tá? Então, você tem aí todo esse processo. Meu chat sumiu aqui. Só achar o meu chat. Professor, dá para usar o RxTX como saída digital também? Pode, você pode usar, só que se você usar, você perde comunicação serial. Isso é ruim. Né? Você acaba perdendo comunicação serial. Então, normalmente, o TX-RX ele é reservado, tá? Ele é reservado para esse processo. Tá? Eu estava ligando aqui o meu chat aqui, que eu não estava vendo. Ok? Bom, o que a gente tem mais aqui para fechar? O TX-RX que está aqui, ó, que o Gianfranco estava perguntando, TX-RX,
tá? Tá aqui, RX, TX, eu vou ligar comunicação serial. Comunicação serial. O que eu vou ligar a comunicação serial? Vou ligar modem. Essa plaquinha aqui, ó, do Bluetooth, tá? Eu ligo no TX-RX da placa do Arduino. Tá? Então, e faltou só a chave. Eu vou ligar a chave. Eu posso ligar a chave, continuar ligando no porte P0, porque eu tenho bastante porte sobrando, só usei 2 pinos. Mas eu vou ligar no porte P2 aqui, só para ficar diferente. Tá? P2.0, eu vou ligar uma chave. Uma chave. Vou colocar um resistor de pull-up, poderia ser pull-down, mais 3 volts, resistor de 1K, e terra. Ou seja, chave ligada é 0, chave desligada é 1. Tá? Então, se eu apertar a chave, eu jogo 0 no porte P2.0. Se eu colocar 1, hoje a gente vai ver uma instrução, né, no laboratório o pessoal da quarta-feira já viu, mas hoje a gente vai ver, já vimos também na experiência 5, uma instrução chamada JNB ou JB. Ou seja, JBNB 2.0, tá? Ele vai saltar se, né, essa chave estiver em 0. Se estiver ligada, ela salta para ligar LED, por exemplo, liga LED. Tá? JNB salta se estiver em 1. Então, são as duas instruções que a gente tem. Aqui eu liguei apenas 3 portes. Mas eu tenho, tá, 26 portes aqui. 26 não, né? Porque eu tenho 2 que estão dedicados aqui, como o Gianfranco acabou de perguntar, né? Então, eles são dedicados aqui. Tem aqui o porte do reset. Então, eu tenho, na verdade, 23. Mas tenho 23 portes para trabalhar aqui, ó. Só estou trabalhando com 3. Poderia ligar mais LEDs. Esse é o exercício. Quando eu sair aqui dessa tela, eu vou voltar lá para o slide, vocês vão ver lá tem um exercício que eu estou pedindo para fazer um alarme. Tá? Pedindo para fazer um alarme. Para a aula que vem, para o trabalho da aula que vem, eu vou pedir um exercício desse tamanho aqui, tá? Eu não vou pedir um exercício do tamanho que eu vou explicar aqui no final da aula, porque na próxima aula que a gente for ter, no dia 19, tá? Aí a gente vai estar trabalhando melhor. 19 não, né? 16, 23. No dia 23, eu vou fazer mais um exercício desse, tá? Mais completo, né, do que esse. Eu vou dedicar mais meia aula para fazer isso daqui. Mas para a aula que vem, para a atividade 3, tá, é importante que vocês façam um projeto. Bom, eu fiz com o LPC 935. O nosso sistema não é com o LPC 935. Eu vou fazer com o Atmega. Muda alguma coisa? Não muda quase nada. Só vai mudar, obviamente, os portes aqui, né? Que não é porte P0, P1, P2 e P3. Vai ser PB, PC e PD. Vamos lá. Vou fazer aqui no cantinho, tá? Já fiz o esquema do LED, da chave e do relé. Então, se eu precisar, aqui no relé, não esqueça de colocar na bobina do relé um diodo aqui, tá? Um diodo, tá? Para proteger aqui o transistor, tá? E o relé normalmente é ligado em 12 volts, tá? 12 volts. Então, vamos lá. Vou fazer agora o esquema, tá? Vou fazer o esquema, o mesmo esquema, tá? Só que agora com o Atmega 328. Vou fazer uma espremidinha aqui, tá? Só para aproveitar a mesma folha para ter uma folha só escaneada. Então, lá, Atmega 328. Tenho lá, alimentação, VCC, terra, GND. Normalmente a alimentação da Atmega é 5 volts, tá? Então, vou usar uma alimentação de 5 volts e não de 3 volts, como eu estava usando aqui no LPC. Não esqueça o capacitor, tá? Capacitor para ajudar aqui nos acoplamentos de CNF. Vou colocar um cristal aqui. Por que eu vou colocar cristal? Não poderia usar o RC como eu fiz aqui? Poderia. Mas eu vou colocar cristal porque a placa do Arduino, tá, tem cristal. Tá? Então, eu estou fazendo o esquema dessa placa aqui. Ó. O nosso cristal é de 16 mega. Se vocês olharem essa placa aqui, ó, esse cristal que vocês estão vendo aí agora, ó, eu não sei se está vendo, né? A coisa não dá foco, né? Se vocês pegarem, se vocês estiverem com a placa na mão, dá uma olhada lá e lê que está a 16 MHz. Tá? O X1 e X2 ocupam 2 portes. Tá? São os portes PB6 e
B7. Então, no pote PB, tá? 2 pinos já foram usados. Então, só tenho 6 disponíveis. De PB0 até PB5. Já que o PB6 e PB7 foram usados aqui. Né? PB0 a PB7 dá 8 pinos, né? São 8 pinos. Vou colocar 8 aqui para lembrar. Então, obviamente que eu vou ligar LED, relé e chave aqui, ó. Tá? Vou ligar nos portos. Pode escolher qualquer porte. O porte PC, tá? O porte PC, eu vou ligar o reset nele. Tá? Então, vou ligar o reset aqui, ó. Reset. O mesmo reset, tá? Ó. O mesmo reset. Uma chavinha. Um capacitor. Um capacitor de 10 NF, 10 microfarads. E um resistor. Tá? Mais 5 volts. Tá? Então, resistor, exatamente como esse daqui, ó. Resistor, capacitor e terra. Eu copiei esse circuito aqui, ó, que tá meio espremidinho aqui, tá meio bagunçado. 10K e 10 micro. Esse daqui usa o PC.6. Então, aqui o meu porte PC ele vai de PC0 a PC5. São 6 pinos. 6 pinos. Aqui eu também tenho 6. Esses são 6 pinos analógicos. Não vou usar, tá, no Arduino esses 6 pinos para ligar porte. Poderia, né, pegando aí o gancho que o Jean me perguntou, Gianfranco perguntou, poderia ligar porte? Poderia, mas não na plaquinha do Arduino. Porque o IDE do Arduino dedica, tá, os portes analógicos, tá, no porte PC. Tá? E o porte PD. Né? PD tem o TX e RX. RX e TX. RX e TX estão em PD0 e PD1. PD0 e PD1. Quando voltar no slide aqui, se vocês olharem lá o esquema do Atmega, vão ver lá PD0 e PD1 ligado em RX e TX. Tá? Que é comunicação serial, tá? Comunicação serial. Tá? E aí eu vou ligar, né? Da mesma forma que eu liguei LED, relé e chave, eu vou ligar aqui LED, relé e chave. Vou pegar o pote P0 aqui para ligar o meu LED. Da mesma forma, tá? Vou ligar o LED para a terra, né? Então, o catodo ligado na terra e o anodo ligado no pote. LED. Sou de 1K. Tá? Eu vou colocar a chave aqui em PD. Vou pegar o PB1 para ligar o relé. Tá? Então, resistor, ó, transistor, bobina do relé, 12 volts, um diodo aqui para proteger. E aí eu tenho os 3 pinos do relé aqui, que são os conhecidos NA, normalmente aberto, comum, isso não é NA, esse é o NF. NF e NA. Normalmente aberto e normalmente fechado. Tá? O relé está aqui, né? Aqui está a anotação melhor aqui do relé. É a mesma coisa aqui. Então, você copia. Quem estiver fazendo na mão, recomendo fazer isso na mão. Tá? De novo. Tá? Não batam só, não pegam só o escaneamento. Tá? Se for necessário, agora você talvez esteja cansado e tudo mais, mas façam isso, porque na aula que vem eu vou pedir para você fazer esse circuito aqui. Tá? E aí vocês vão ter que fazer na mão. Tá? Não vale dar print screen, né? Bom, aqui tem o relé, e eu vou ligar aqui no porte PD, vou ligar em PD2, já que o PD0 e o PD1 estão ocupados, a minha chave. Vou ligar a chave diferente aqui, ó. Aqui eu liguei a chave com resistor de pull down, pull up. Eu vou ligar com pull down, porque a chave, né, aqui do nossa plaquinha do Arduino, ó, nossa plaquinha do Arduino, usa esse esquema. Então, uma chave. Então, quando ela estiver fechada, tá, ela vai para nível alto.
um resistor de 1K aqui. Então, o on dela, tá, é 1. E o off é 0. Então, o off está barrado. E o on está nível alto. Tá? De novo. Né? A gente já encerrando a aula aí. Tá? De novo. O mesmo esquema. Ó, vamos puxar aqui. Ó. O mesmo esquema. Com o LPC 935. E o mesmo esquema com a Atmega. Para a aula que vem, tá? Para a aula que vem, eu vou só pedir o Atmega. Eu quero que vocês se concentrem no Atmega. O projeto que eu vou pedir é do Atmega. Por quê? Porque é todo o nosso estudo de caso no laboratório em cima, tá? Dessa plaquinha. Esse esquema que você está vendo aqui, ó, é dessa plaquinha. Você pegar o esquema dessa placa, você vai ver que tudo isso aqui está lá. Inclusive esse LED aqui, ó, tem esse LED, né? Ó, esse LED que está aqui, ó. Esse LED que está aqui, ó, tá? É o LED, tá, do PB5, tá? O LED do pino 13. E tem TX-RX aqui. Observe que ele tem 2 LEDs para sinalizar comunicação serial TX-RX. Tá? Então, tá tudo ligado aqui, ó. Então, essa placa aqui, ela colocou 2 LEDs aqui no TX-RX para sinalizar. Principalmente por causa que o TX-RX é usado para programação. Então, vocês vão ver que quando programar a placa do Arduino, os LEDzinhos vão piscar. Tá? Para encerrar a aula aqui, e vou fazer uma segunda chamada, tá? Eu só vou compartilhar com vocês de novo o slide, tá? Então, olha aqui, ó. Acabamos de fazer o slide 79, aqui, ó, fazer o exercício inicial. Esse exercício eu vou fazer no dia 23. É a mesma coisa, se vocês pegarem, se vocês tentarem fazer, se tivesse tempo, em sala de aula, normalmente eu faria esse exercício dando um tempo para vocês. Então, vou fazer isso na semana que vem, tá? Então, tem o cristal. Por que eu não vou fazer hoje? Além de ter estourado o horário, tá? No início da aula eu fiz aquela revisão, porque vocês ficaram 15 dias sem aula. Tá? Então, eu fiz toda aquela revisão, né, desse circuito aqui, ó. Tá? Desse circuito aqui. Então, foi importante isso. Tá? Mas observe, ó, cristal, reset, chave, aqui tem 2 buzinas, lâmpada, LED, tem sensores, são 8 sensores. Tá? Tentem fazer esse exercício. Tá? E aqui eu coloquei a solução, ó. Coloquei a solução, tá? Com os 8 sensores, LED, buzina, ó, 2 buzinas. Eu vou fazer isso daqui na aula que vem, só que eu só vou fazer não do LPC 935. Vou fazer esse exercício com o Atmega 328. Tá? Ó, vou fazer aqui, ó, no slide 88. Tá? É o mesmo exercício. O esquema é muito parecido. Aqui eu não tenho a solução, é muito parecido. Tá? Então, aqui, né, eu vou usar o Arduino. Quer dizer, o meu foco daqui para frente, todos os projetos, vou fazer em cima do Arduino. Inclusive esses projetos extras aqui que eu estou pedindo, ó, de uma usina hidrelétrica, reservatório de água, né, um CLP. Né? Então, a gente vai fazer esses 4 exercícios aqui na aula do dia 23. É muito importante essa aula do dia 23. Começamos agora, tá? Começamos agora com exercícios mais simples. Vou cobrar esses exercícios mais simples, principalmente esse daqui na aula que vem, na semana que vem, tá? Para vocês colocarem na atividade 3 de vocês. Tá? Bom, encerrando aqui. Vou abrir o chat de novo aqui. E vou compartilhar com vocês a chamada, né? Vamos lá, posicionando de novo a chamada aqui. Tem 5 alunos que não responderam a primeira chamada. Estamos aqui com 11, né? Eu acredito que alguns de vocês tenham chegado aí. Vamos ver quem chegou. É o professor. Vou fazer a chamada de novo aí. Acho que é a Gesiane que falou aí, né? Aham. A Gesiane realmente não estava na primeira. Então, a Gesiane já respondeu. O Gabriel Trigo chegou aí? Gabriel? O Matheus também já respondeu no chat, que está presente. O Lucas Oliveira também. Botura. E o Gabriel Trigo. Ok, muito bom. Então, temos apenas 2 alunos ausentes aí.
Avisem aí os colegas aí, o Gabriel e o Lucas aqui, da importância dessa aula e principalmente avisem, tá, do trabalho que a gente vai fazer em sala de aula na semana que vem. Vou liberar esse trabalho, tá, no início, possivelmente na hora do almoço, então vocês vão ter aí à tarde, né? Muitos de vocês já estão trabalhando, né? Muitos de vocês trabalham, né? Converso com o outro aí, e eu sei que vocês trabalham, então esse trabalho vai poder ser feito em sala de aula, né? Vou dar 2 horas e meia, né? 2 horas e meia, das 6h30, 6h30, 7h30, 8h30, 8h30. Vou dar 3 horas para vocês fazerem a atividade que vocês fariam em 1 hora e meia, tá? E vou liberá-la antes, para vocês já poderem, né, preparar. O segredo dessa próxima atividade é rever a tarefa 1, rever a tarefa 2, procure estudar essas tarefas, tá? E principalmente essa aula aqui, tá? Essa aula é uma aula importante aqui para nós. Ok? Bom, última oportunidade, Lucas Botura e Gabriel Trigo. Ok, vou enviar os dados aqui, que já está fechando o sistema aqui. Muito bom. Bom, para o pessoal do sexto V12, que é a maior parte de vocês, né, desejo um bom final de semana aí, né? Infelizmente ainda estou numa situação muito restrita, né? Muito cuidado aí, né? Nada de, vocês aí são jovens, né? Mas procurem se controlar aí, nada de balada, né? Se tiver que namorar, namora em casa, né? Não fica aí, né, zanzando não, porque realmente está uma situação muito difícil e infelizmente, né, essa nova variante aí do vírus é uma variante que não tem mais idade, né? Não tem mais idade. Então, qualquer um aí pode, né, dentro daquela proporção, né? É um pequeno, né? Dado aí muito, parte da imprensa está fazendo um belo terrorismo aí, e se a gente olhar muito jornal, imprensa e TV aí, a gente vai precisar de um terapeuta aí, um psicólogo, né? Ou talvez até um psiquiatra, né? Então, tomar muito cuidado aí, né? Vocês são engenheiros, né? Engenheiro tem bom senso. Engenheiro critica a informação que recebe, né? Então, vamos criticar aí para não ter problema. Desejo um bom final de semana para o pessoal do sexto V12 e para o sexto V11, em máximo 30 minutos aí, né? Máximo 9h30, a gente vai abrir. Pediria para o pessoal do laboratório de hoje, a quem não tiver instalado o EITSIM 51, tá? O EITSIM 51, que instalem o EITSIM 51, que a gente vai usar esse simulador hoje. Vamos usar o EW 8051 e o EITSIM 51, que já usamos na experiência 5. Então, quem instalou na experiência 5 já está com ele preparado. Tá? Então, abram a apostila, tá? Eu vou ficar mais 1 ou 2 minutos preparando aqui a aula, vou deixar o sistema aberto, tá? Compartilhando, tá? E vou deixar a apostila aqui do laboratório aberta. E na apostila tem um link para você pegar na experiência 5 do EITSIM 51. Não deixe de fazer para a gente fazer a experiência juntos, tá? Fazendo de uma forma síncrona, tá? E vamos usar esse simulador que está aqui, ó. Deixa eu compartilhar com vocês aqui, ó. Tá? Vou usar esse simulador que está aqui, ó. Tá? Esse é o EITSIM 51 aí, ó, tá? Que a gente já explicou para vocês. E quem não tiver, por favor, né? Pessoal do sexto V11. O V12 já fez essa experiência, e para o V12, a próxima experiência, tá, vai ser de Arduino, né? Na próxima quarta-feira, a gente já vai ter uma experiência de Arduino. Lembrando que no dia 21, tá, a gente não tem aula de laboratório na quarta-feira, porque é Tiradentes, né? Tiradentes não foi antecipado, né? Tiradentes é feriado nacional, né? Então, acho que o prefeito aí não antecipou, né? Até onde eu sei. Bom, bom final de semana aí para o pessoal do sexto V12, V11 e V12, e o sexto V11 a gente se encontra dentro de 30 minutos no máximo. Encerrar a gravação nesse momento, tá?